A situação na fronteira entre Brasil e Venezuela é uma situação muito delicada. A fronteira permanece fechada, não passam carros nem pessoas. A situação pode piorar ainda amanhã, quando chegam suprimentos para serem entregues. E a questão é a seguinte: o presidente autodeclarado interino, Juan Guaidó, postou no Twitter dizendo que editou um decreto. Ele não tem poder legal para isso, mas ele editou um decreto determinando que as fronteiras sejam abertas. Ele está nesse momento em uma caravana na fronteira da Venezuela com a Colômbia. Aliás, é uma comitiva, foram pelo menos 3 ônibus. Essa comitiva inclusive foi atacada, um motorista ficou ferido e uma equipe de televisão da VPI, é uma equipe que está acompanhando o trabalho dos oposicionistas venezuelanos. Essa equipe relatou que alguns indígenas ficaram feridos depois de que militares cruzaram a fronteira principalmente com a Colômbia. Ainda falando sobre a situação delicada na fronteira do Brasil com a Venezuela, direto para Brasília com Luciana Verdolim. Olha, diante do anúncio feito pelo governo da Venezuela de fechar a fronteira com o Brasil, o vice-presidente, o general Hamilton Mourão, ele foi designado para participar da reunião do Grupo de Lima, na próxima segunda-feira, em Bogotá, na Colômbia. O vice-presidente norte-americano Mike Pence também confirmou presença no encontro, que vai discutir o envio de ajuda humanitária para aquele país e formas de apoiar o líder da oposição na Venezuela, Juan Guaidó, que se autoproclamou presidente. Mourão admite que a questão é grave e o objetivo é discutir desdobramentos da crise no país vizinho. Olha, o Grupo de Lima, ele mantém essa pressão política, né? Então, a pressão política não é por meio da uma ação diplomática, né? E para levar ao atual governante lá da Venezuela, o Maduro, compreender que é necessário uma saída para o país. O país está num impasse, né? Você tem um governo né, de direito, né, vamos dizer assim, que em tese foi eleito, que é o do Maduro, e um de fato, que é o do Guaidó. Olha, o vice-presidente não acredita em conflitos na região de fronteira com o exército venezuelano. Segundo ele, o governo daquele país mantém um contingente pequeno na região. É apenas um esquadrão de cavalaria motorizada, um pelotão da Guarda Nacional e 5 blindados que foram mandados para reforçar a segurança. Ainda segundo Mourão, a fronteira com a Venezuela é desabitada. Existem apenas pequenos vilarejos, por isso não há sinalização de problema, ainda mais porque o Brasil já deixou muito claro que a política é de não intervenção em assuntos internos daquele país. E apenas manteremos a pressão política, né, e as palavras, né, junto aí com os demais países que estão cooperando num esforço para que a Venezuela retome um caminho, né, de democracia. O porta-voz da presidência, Rego Barros, confirmou que a operação de ajuda humanitária aos venezuelanos está mantida. Nós estamos disponibilizando os meios logísticos na região de operações, inicialmente em Boa Vista, depois uma sub-área de apoio logístico em Pacaraima e nos quedamos aguardando a vinda dos caminhões de transporte dirigidos por venezuelanos a fim de adentrarem o seu território, levando esses suministros, esses medicamentos, essa comida para o povo venezuelano que neste momento passa por tanto sofrimento. Um avião da Força Aérea Brasileira está levando cerca de 22 toneladas de leite em pó e 500 kits de primeiros socorros para Roraima. O governador do estado, Antônio Denário, passou o dia ontem aqui em Brasília. Esteve no Palácio do Planalto, no Supremo Tribunal Federal e também no Ministério das Relações Exteriores. Ele teme cortes de fornecimento de energia para Roraima, uma vez que o estado é abastecido pela Venezuela. Se isso acontecer, ele avalia que o estado terá que racionar energia elétrica. O vice-presidente, no entanto, disse que não acredita que isso vá acontecer. Segundo ele, o pagamento, que é hoje feito pelo Brasil, é uma das únicas fontes de receita que o governo venezuelano ainda mantém. De Brasília, Luciana Verdolim.